Sam Sulek. Sei que você deve estar achando, no mínimo, curioso, estranho, né? Eu começar o vídeo falando o nome de um atleta, porém eu fui pego de surpresa, né, por alguns vídeos aqui no YouTube e eu resolvi, sim, gravar um vídeo sobre isso. Caso você acompanhe, né, o cenário do bodybuilding, né, do fisiculturismo mundial, você provavelmente sabe quem que é esse cara, né, quem que é o Sam Sulek. O atleta mais hypado do momento, né, 23 anos, ele acabou de competir o Arnold Classic, agora 2026. E na mesma semana que ele competiu, parece que ele anunciou uma certa parceria, não sei se ele virou sócio, né, de uma empresa que trabalha com peptídeos. E logo na sequência, né, assim que surgiu esse anúncio, né, por parte do atleta, apareceram vários vídeos, né, criticando, né, o atleta, a empresa principalmente. Foi aí que eu fiquei sabendo, né, dessa confusão e resolvi gravar um vídeo, né, não sobre isso, mas foi por conta de um vídeo do Coach Greg, né, que caso você não saiba, é um dos maiores canais de bodybuilding do mundo, né. Então ele veio a público, ele gravou um vídeo justamente falando sobre os produtos que essa empresa, que o Sam Sulek está em parceria, né, não sei, provavelmente são falsos, né, que todos os laudos apresentados, eles não provam, né, eles não comprovam a eficácia dos produtos e que a empresa possivelmente está enganando todo mundo e também, né, pode estar enganando o próprio Sam Sulek. Quando eu vi toda essa polêmica, né, a minha cabeça ela já foi direto para uma pergunta muito simples, né, eu tô pouco me lixando para essa confusão, para esse assunto que está ali, né, esse burburinho no meio do bodybuilding. Acredito também que isso pouco te interessa, né, todo esse drama. A pergunta que a gente fica na cabeça em relação a essa confusão toda é justamente em relação aos compostos que esse atleta utilizou na preparação. Então, eu tô pouco me ferrando para essa confusão, tá? Vamos analisar friamente o que esse atleta mais hypado do momento, ele colocou ali no seu combo de peptídeos para preparação para essa competição do Arnold Classic, tranquilo? Acredito eu que essa também seja a dúvida principal de todos vocês, né? Vamos saber o que o maior atleta do mundo, né? Não sei se é, mas eu acho que sim, a nível de hype, ele está utilizando como protocolo. E, obviamente, eu preciso te avisar uma parada, né? Eu estou pegando aqui esses compostos que a gente vai esmiuçar detalhadamente, né, o protocolo do Sam Sulek, mas eu preciso te avisar que nem sempre você deve acreditar em bodybuilder. Se você não sabe, eu fui atleta durante a vida inteira, né? Tem vários troféus aqui. E uma coisa eu te falo com propriedade. Bodybuilder é uma raça muito mentirosa. Não acredite no que o bodybuilder te conta, principalmente em relação ao protocolo hormonal, de peptídeos, qualquer coisa desse tipo. Se ele está falando que está utilizando 3 peptídeos, possivelmente ele está utilizando 10. Então o vídeo de hoje é sobre o BPC 157, TB500 e também o último composto que eu vi relato que ele utilizou, a cagrilintida. Então a gente vai começar por partes, como dizia o Jack Stripador, tá? Corrigindo o erro que eu tive no vídeo passado, o vídeo de ontem. Então a gente vai começar, eu falei um pouquinho dele também no vídeo, no último vídeo lançado aqui no canal, sobre o BPC 157. Vamos começar falando sobre o BPC 157. Basicamente, a gente está falando de um peptídeo que tem uma cadeia de 15 aminoácidos na sua estrutura. Ele foi originalmente isolado a partir do suco gástrico humano. Todos os dados pré-clínicos sobre esse peptídeo, né, sobre esse composto, são amplos, são extensos e altamente fascinantes, vamos dizer assim. Muito do que a gente tem de evidência em relação ao BPC 157 está ligado à angiogênese. Se você viu o vídeo que eu postei ontem, eu explico categoricamente o que é isso de uma maneira mais detalhada, tranquilo? Mas basicamente, se você não sabe, angiogênese se trata de formação de novos vasos sanguíneos. É o seu corpo construindo novas estradas para transportar o sangue, né, do ponto A até o ponto B, para levar o sangue aonde precisa. Porém, o BPC ele não para por aí, tranquilo? Ele é um dos meus favoritos em relação ao protocolo, justamente por conta de outros benefícios que não é apenas esse, beleza? Então, o BPC 157, além dele estar associado à angiogênese, ele modula diretamente todo o seu sistema de óxido nítrico. Então, o que ele faz com os vasos capilares? Ele relaxa e ele vasodilata, né, todos os seus vasos sanguíneos. Então, tendo tudo isso em vista, na prática, com esse cenário acontecendo, o seu sangue ele tem um fluxo muito mais otimizado. Então, você consegue fazer com que todos os seus tecidos, né, tecidos lesionados, todos os nutrientes, oxigênio principalmente, eles cheguem, né, naquele tecido, né, justamente por conta desse fluxo sanguíneo ter sido otimizado por conta do BPC 157. Então, fatalmente, você vai colher uma recuperação tecidual de uma maneira muito mais rápida, tranquilo? Outro sistema, né, que quase ninguém te conta é que o BPC 157 ele também interage lá no seu sistema dopaminérgico e de produção de serotonina, tranquilo? Basicamente, isso se alinha a vários relatos, né, naquela melhoria do humor em pacientes, em alunos que estão utilizando esse protocolo e também, né, relacionado àquela percepção de que a dor causada por conta de uma lesão, muitas das vezes ela diminuiu. Outro ponto mais interessante ainda, que é o que de fato mais me interessa e que desperta, né, essa curiosidade na utilização do BPC 157 está justamente ligado ao seu sistema gastrointestinal. Os dados, né, que a gente tem até hoje, até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, mostram uma recuperação significativa de fístulas lá na sua mucosa gastrointestinal, né, praticamente aqueles machucadinhos lá no seu sistema gástrico. Eles começam a ser reparados de uma maneira mais rápida, otimizada, e fatalmente você melhora a absorção de macro e de micronutrientes. E tem um ponto, né, justamente esse é o ponto que eu gosto muito do BPC 157, tá? Por conta dele melhorar essa questão de absorção de macro e micro. Não ache você que
você é aquele ditado, né? Aquele clichêzão, você é o que você come. Não, porra nenhuma, você é o que você consegue absorver. Então, pensando em um peptídeo que vai regenerar, que vai aumentar a eficácia da sua microbiota em absorver nutrientes, faz muito sentido incluí-lo, né, no seu protocolo para você colher mais resultado justamente da dieta que você tem feito, por conta dessa melhor absorção e automaticamente ver todo esse benefício se apresentar no seu físico, tranquilo? E claro, a nível de saúde também. O segundo peptídeo da lista que eu tive acesso, parece que o cara me mandou. Não, o que eu vi aqui, né, esse burburinho todo no Instagram, é o TB500 que estava no protocolo do Sensure. Não sei se é verdade, mas nós vamos falar do TB500, tranquilo? TB500 nada mais é do que um fragmento sintético de um peptídeo que foi amplamente estudado, muito mais que o BPCO57, chamado timosina beta-4, também conhecido como TB4. Especificamente, a gente está falando de uma cadeia específica, aminoácidos 17 até o 23 dessa cadeia. E é justamente aqui que aparece o primeiro ponto que quase ninguém levanta, né, quando está te vendendo esse composto. Eu falei isso também no vídeo de ontem. Quando você usa um fragmento de uma molécula, você não está necessariamente reproduzindo o comportamento original dessa molécula, justamente porque é um peptídeo que está ali num fragmento, né, de uma cadeia 17 a 23, como eu acabei de explicar. Então existe, né, uma certa extrapolação que a galera faz em relação a todos os benefícios que a gente pode colher da timosina beta-4 que não se alinha ao TB500, tranquilo? Então eu preciso te alertar porque essa extrapolação, né, que a maioria dos vídeos ela te conta, ela tem um certo limite, tranquilo? Em relação a dados científicos sobre o TB500, basicamente ele está relacionado, ele está atrelado à sobrevivência celular e à redução da apoptose, que eu também expliquei, né, de uma maneira mais categórica no último vídeo. Breno, o que é apoptose? Que porra de palavra é essa? Basicamente, é a morte programada de todas as células do seu corpo, tá? É um processo fisiológico, tá? Totalmente natural. Caso você não saiba, quando uma célula ela começa a ficar inoperante, problemática, o seu próprio corpo ele cumpre esse papel de eliminar essa célula, tranquilo? Isso é algo totalmente fisiológico e que esse peptídeo ele potencializa. Outro ponto interessante sobre o TB500 é que tem alguns estudos que correlacionam esse peptídeo a uma melhor regulação da actina, que basicamente é uma proteína que facilita toda a locomoção celular, ou seja, as suas células elas conseguem se mover até o local do dano, né, da lesão, com uma melhor eficiência. Então, automaticamente, você tem todo aquele possível reparo tecidual acontecendo de uma maneira muito mais rápida e muito mais otimizada. E ele também está relacionado à modulação de toda aquela inflamação sistêmica, coisa que eu falo em todos os vídeos. Então, é um peptídeo que também atua reduzindo citocinas inflamatórias, IL-6, TNF-alfa, proteína C reativa, deixando todo esse ambiente lesionado, nesse ambiente da lesão, com um estado muito mais, um terreno muito mais fértil, né, para que você consiga regenerar e reparar esse tecido. Então a gente tem, né, uma base bem consistente em relação a esses achados em vários modelos de lesão celular, de lesão cardíaca e também neurológica. Então é um composto que faz sentido quando a gente começa a avaliar de maneira fria e técnica todos esses dados científicos que a gente tem, né? Entender o mecanismo, coisa que eu falo em todos os vídeos. Agora o composto mais curioso dessa lista que talvez você não saiba, e sim, tem vídeo dele aqui no canal, cagrelintida. Talvez você nunca tenha ouvido falar, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, né, no meu vídeo onde eu explico categoricamente como funciona, do que se trata, de uma maneira muito mais detalhada e atrelando o uso da cagrelintida com a retatrutida, tá? É um vídeo fenomenal, principalmente para você que está utilizando qualquer uma incretina, Ozempic, Monjaro, retatrutida, e não está vivenciando, não está colhendo bons frutos em relação ao pulso do GLP-1, que justamente está atrelado àquela inibição do apetite e ao controle, né, de você comer, pô, tô cuspindo, que nem um desvairado. Então a cagrelintida, ela é usada, né, justamente nesse sentido. Só que, obviamente, eu vou te explicar o mecanismo por trás da cagrelintida para você decidir se faz ou não sentido adicionar no seu protocolo, apesar de que é um pouco difícil achar esse peptídeo. Para a gente entender, né, a função, o mecanismo por trás da cagrelintida, o nome chato, cagre, vamos chamar de cagre, beleza? A gente precisa, antes de mais nada, entender a função de um outro carinha chamado amelina, que basicamente é um hormônio produzido lá no seu pâncreas, ao mesmo tempo que o seu pâncreas está produzindo a insulina, que você já sabe o que é, né? O seu pâncreas, ele produz insulina. Caso você não tenha matado todas as aulas de biologia, isso aí é tranquilo, beleza? Então, todas as vezes que você come, junto dessa produção de insulina, tem também a produção de amelina. A função da amelina, ela é simples, direta e certeira. Ela envia um sinal lá para o seu cérebro, dizendo que você está cheio, que você não precisa comer, que pode largar esse garfo. Então, ela age diretamente no seu tronco cerebral, especificamente numa área chamada póstrema. Então ela manda um sinal direto para que você pare de comer, que você não precisa ficar se empaturrando, comendo que nem uma capivara. Então ela atua como se fosse o interruptor, né, natural de saciedade. Eu não estou falando do peptídeo de uso exógeno ainda, eu estou falando do que o seu corpo ele produz naturalmente. Então é basicamente o freio que você precisa para você não comer sem parar, tranquilo? O problema ele começa quando você desenvolve certa resistência periférica à insulina, né? Justamente por conta de descuido em relação à sua alimentação, exercício físico
E aí você começa a desenvolver essa falha que eu falo em todos os vídeos, né? Resistência periférica à insulina. E à medida que essa resistência ela avança, o seu pâncreas, ele basicamente começa a bombear cada vez mais insulina para compensar todo esse desbalanço glicêmico que você está vivendo. E você lembra, eu acabei de explicar, junto da insulina é também produzida a amilina. Então, você tem o pâncreas produzindo mais insulina para dar conta desse açúcar circulando na sua corrente sanguínea, por conta dos seus maus hábitos. E junto disso, você tem também uma maior produção de amilina. E automaticamente, com essa produção, mais amilina circulando de uma maneira crônica, sem parar em toda a sua corrente sanguínea. Ou seja, o sinal, né, de inibição de apetite, ele começa a ficar alto de maneira crônica o tempo inteiro. E o que acontece? Como tudo que você expõe o seu corpo de maneira excessiva, o seu corpo ele se protege. Então ele começa a criar mecanismos, a criar barreiras que vai impedir que esse pulso chegue lá no tronco cerebral. E essa amilina, ela vai deixar de ser operante, vamos dizer assim, ela não vai cumprir a função. Então os seus receptores, eles começam a se dessensibilizar e eles param de responder completamente à amilina. E fatalmente, aquela voz que deveria te dizer: para de comer, essa voz, ela simplesmente desaparece. E você come cada vez mais e você acha que falta força de vontade, que o seu coach te cobra isso porque você está furando na dieta. Já parou para pensar que às vezes nem é falta de força de vontade, tá? Na maioria das vezes, simplesmente é uma falha fisiológica. É justamente isso que eu trato lá na minha consultoria online. Se você não sabe, eu trabalho com consultoria online. E eu não vou te falar para ter foco, falta foco. Não, às vezes eu vou te falar porque se você realmente não fizer o mínimo de trabalho possível, nenhum peptídeo, nenhum protocolo vai conseguir te ajudar. Eu também falo isso nos vídeos. Você precisa corrigir todo o cenário, deixar o campo, tirar todas essas minas do seu campo para que o peptídeo ele consiga entregar aquilo que ele se propõe a fazer. Então é justamente isso que a gente faz lá na consultoria. O médico da equipe ele vai te enviar um pedido de exame. Nesse pedido eu coloco todos os marcadores que eu preciso analisar para saber em qual falha o seu corpo ele está sinalizando que você precisa corrigir. Inflamação sistêmica, resistência periférica à insulina e, claro, escassez de ATP, né? Queda de energia, disfunção mitocondrial. Você está cansado de saber que isso é um ciclo, né, que se autoalimenta e a gente precisa identificar e saber como agir nesse caminho para sanar o problema lá na raiz. Não ficar manejando os sintomas com um remédio ali para pressão, uma metformina. Não, a gente vai corrigir o problema lá na raiz e você vai voltar a ser um ser humano mais operante, mais abençoado, mais longevo, tranquilo? Caso você queira entrar para o time, o link está aqui embaixo na descrição. Tá também no primeiro comentário fixado e também na bio do canal. Escolha o plano que melhor lhe atende. Tem um plano de consultoria base, onde eu entrego uma chamada de vídeo com você. Vou pegar todos os seus exames. Obviamente, o plano ele já estará na sua mão e você vai chegar para mim, né, com o seu caderninho de dúvida e vai falar: Breno, por que disso? Por que daquilo? Então, consultoria base é isso. A entrega é a mesma. Em todos os planos que eu trabalho, você vai receber treino no aplicativo, com vídeo, com descrição. Caso você não saiba, a minha especialidade, ela é biomecânica. Então, eu manjo pra cacete de periodização de treino. Eu fiz isso a vida inteira, né? Mas, claro, o meu hobby é estudar peptídeos desde lá de 2015. Voltando, você vai receber os seus treinos no aplicativo, uma dieta individualizada. Caso contrário, isso não faz sentido. A dieta ela precisa ser individualizada. E também o seu protocolo, que vai estar tudo em PDF, tudo no aplicativo, tudo na sua mão, de uma maneira clara. Você vai aprender tudo. Você não vai precisar mais ficar catando conteúdo aqui e montando o seu próprio stack de peptídeos, beleza? E agora, voltando para o vídeo, né? Voltando ali ainda na cagrilintida, a gente está falando sobre o sistema natural de produção e mecanismo da amilina, que é o princípio ativo da cagri, beleza? Voltando para o vídeo, a amilina natural que o seu próprio corpo produz, ela se degrada de uma maneira rápida. 5 a 7 minutos já não tem mais amilina na sua corrente sanguínea, tranquilo? Porém, o que eles fizeram, né, de uma maneira genial, eles pensaram: vamos produzir um composto que tem uma meia-vida mais longa. E foi aí que eles fizeram a cagrilintida. Ela foi projetada para durar cerca de 7 a 8 dias. Então, é basicamente igualzinho ao protocolo de todas as incretinas, aplicação semanal, né? Você tem ali aquele pulso, né, do composto agindo por mais dias no seu organismo, diferente da sua produção de amilina natural, que acontece só quando você come, e ela tem um pulso, né? Ela tem uma meia-vida muito rápida, né, de poucos minutos. Com a cagrilintida, você tem esse mecanismo acontecendo por mais tempo. Então, basicamente, o que a cagrilintida faz é te entregar aquele sinal de saciedade em um som muito mais alto, né, muito mais limpo e que vai direto lá no seu tronco cerebral. Por que eu estou falando isso? Daqui a pouco você vai entender. E o mais interessante é que esse mecanismo ele consegue facilmente driblar toda aquela barreira criada pela resistência periférica à insulina que se instalou ao longo do tempo, tranquilo? Então é um peptídeo altamente eficiente na sua função. E aqui vem um detalhe que poucos vídeos te contam, tranquilo? E você precisa prestar atenção nisso para você entender o mecanismo e não confundir as coisas. GLP-1. O GLP-1 e a amilina, eles são completamente diferentes, sistemas diferentes separados lá no seu cérebro, tranquilo? O GLP-1, ele age lá no seu hipotálamo, eu também já expliquei isso em vários vídeos. Então ele controla basicamente o quanto você quer comer, né? Aquele burburinho que fica constante ao longo do dia, te mandando atacar a geladeira, te mandando furar a dieta. Já a amilina, ela age
não no seu hipotálamo, mas sim no tronco cerebral. E isso muda pra cacete. Então a amilina, ela age controlando quando você deve parar de comer, beleza? Então uma vez que você começou a comer, quando você tem esse peptídeo, quando você tem a cagre circulando, você tem um sinal claro para o seu tronco cerebral dizendo que você deve parar de comer, tranquilo? Não é aquele mecanismo que te faz pensar menos em comida, não. É a partir do momento que você começa a comer, você já tem uma sensação de que você não deve comer mais. Simples. Então perceba que são vias diferentes, são receptores diferentes e são neurônios diferentes. Quando você utiliza o GLP-1 por um longo período, né, os seus receptores de GLP-1, eles começam a mostrar certos sinais de saturação. É por isso que algumas incretinas, ao longo do tempo, elas param de fazer efeito justamente relacionado ao pulso do GLP-1, que a gente observa muito no uso da reta. Visto esse cenário que você tem os receptores de GLP-1 já saturados, já inoperantes e não respondendo ao estímulo que eles deveriam estar respondendo, você tem todos os seus receptores de amilina bonitinho, intactos, eles nunca foram tocados. É justamente por isso, né, que a cagrilintida ela faz sentido em ser adicionada em protocolo com utilização de várias incretinas, principalmente com a retatrutida. Percebe o porquê que eu fiz um vídeo relacionando retatrutida e cagrilintida? É justamente por conta desse mecanismo, desse sinergismo desses dois peptídeos. Um estudo de fase 2 publicado no The Lancet, lá em 2023, realizado por Frias e colaboradores, os pesquisadores que fizeram esse estudo, investigou a combinação de cagrilintida com semaglutida, Ozempic, Cagri e Ozempic, em pacientes que tinham, né, portadores de diabetes tipo 2. O grupo que recebeu essa combinação perdeu em média 15,6% do seu peso corporal contra 8,1% do grupo que utilizou apenas a semaglutida. Percebe a diferença entre os dois compostos sendo utilizados juntos e a semaglutida utilizada de maneira separada? Basicamente o dobro, tá? E os resultados, eles não foram apenas relacionados à perda de peso. Houve uma redução também na hemoglobina glicada, aquele marcador que te mostra o quão próximo do diabetes você está. O grupo que utilizou semaglutida mais a cagrilintida reduziu a hemoglobina glicada em 2,18 em relação a 1,46 daquele grupo que utilizou apenas a semaglutida. De novo, resultado altamente impactante e significativo. Depois vieram outros dados relacionados à cagri. O estudo Redefine One, publicado no New England Journal de Medicina lá em 2025, eles pegaram vários adultos com sobrepeso e obesidade e colocou aquela galera nos protocolos. O grupo que recebeu a combinação de sema mais a cagrilintida perdeu em média 20,4% do peso corporal total. Não é 20 quilos, é 20% do peso total. Então se você tem ali um indivíduo que estava pesando 100 quilos, basicamente esse cara saiu do estudo com aproximadamente 80 quilos, tá? É a mesma coisa que eu faço lá na consultoria. Mudo o CPF da galera. Esse cara ele mudou, ele entrou com 100, saiu com 80 quilos com essa combinação, tranquilo? Então faz muito sentido combinar a cagrilintida quando você já está com todos os seus receptores de GLP-1 saturados por conta de escala de dose que você faz sem nenhum controle com o Ozempic, com o Mounjaro, com a retatrutida, tranquilo? E agora, independente do composto que você está utilizando ou pensando em utilizar, existe um princípio que governa tudo que a maioria das pessoas ignora completamente, né, nesse mundo de peptídeos. Quando você começa a fornecer um sinal externo de uma maneira contínua e sem nenhum controle, sem nenhum critério, o seu corpo ele ativa um mecanismo de proteção e ele começa a se autorregular, ele começa a se proteger desse mesmo excesso que você está expondo todo o seu corpo em relação a peptídeos, em relação a um déficit calórico muito agressivo e prolongado. Então, a sua sensibilidade ela começa a cair e a resposta ela cai junto e fatalmente você começa a precisar de doses cada vez mais altas, né, de mais cardio para secar, de mais déficit calórico para você conseguir chegar naquele percentual de gordura que você tanto busca. O que eu estou querendo dizer é que aquele mesmo efeito que você tinha lá no início do protocolo, você não está observando mais, né? O composto ele não está sendo otimizado, porque você está ficando cada dia mais tolerante a esse composto. É justamente por isso, né, que alguns peptídeos, eles têm mecanismo que a gente precisa, né, de uma maneira mais estratégica e coordenada, saber quando ligar, saber quando desligar. Então, faz muito sentido, né, em relação a alguns peptídeos, ter períodos on e off. É tudo isso, né, esses detalhes mais técnicos que eu coloco lá nos PDFs da Elite Metabólica. Breno, o que é Elite Metabólica? São os membros do canal. Então, se você quer ter acesso a um conteúdo mais detalhado, né, onde eu pego tudo que eu falei aqui durante esse vídeo, né, muitas das vezes protocolo, né, caso você tenha uma tartaruga na sua casa que precisa de ajuda, né, em relação à saúde, à estética, é lá na Elite Metabólica que eu compartilho todos esses PDFs, tranquilo? Não adianta me perguntar de doses aqui nos comentários, eu não quero ser preso, eu não posso falar isso no YouTube. Quer ter acesso a um conteúdo mais exclusivo? Seja membro do canal, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou terminar esse vídeo, vou elaborar um PDF, tudo bonitinho. Talvez eu fale de doses, né, como combinar esses três compostos de uma maneira assertiva, e vou entregar isso lá no grupo da Elite Metabólica. Seja membro do canal e, obviamente, deixa seu like, compartilha esse vídeo com algum amigo, com alguma amiga que precisa, né, dessas informações. E claro, se inscreve no canal para esse canal crescer cada dia mais. Eu sou Breno Azevedo e fui.